Eu quero que você imagine um paciente de 57 anos do sexo masculino vítima de atropelamento e que você vai atender esse paciente. Daniel, mas ok, eu vou atender em que cenário? O cenário é por sua conta. Pode ser no SAMU, no pré-hospitalar, pode ser na UPA ou na sala de emergência. O fato é que você está com esse doente que tem esse importante trauma torácico e você vai ter que avaliar esse paciente, você vai ter que reconhecer as lesões que esse paciente tem. E você vai ter outras preocupações, porque esse paciente tem outras lesões também graves, e aí você está diante de um paciente com trauma multissistêmico. Então, como lidar isso de maneira específica em relação ao tórax? E é isso que nós vamos falar nessa videoaula que eu vou compartilhar com você. Eu estou numa série de vídeos, de conteúdos, onde eu selecionei 4 livros voltados para a emergência. E no vídeo de hoje eu selecionei um conteúdo que eu extraí do ATLS, que é voltado ao paciente vítima de trauma no cenário hospitalar. Então vamos juntos para a gente discutir mais. Eu sou Daniel Lima, sou médico da emergência de um dos maiores hospitais de emergência e trauma aqui do Brasil, o Instituto Dr. José Frota. Vamos juntos? Turma, o conteúdo de hoje desse vídeo, dessa videoaula aqui no meu canal do YouTube, eu vou explorar um tema muito importante, que vai ser em relação ao trauma de tórax, tá? Nós vamos falar nesse vídeo sobre o trauma de tórax. E aqui eu vou compartilhar contigo uma dica importante de como direcionar a tua visão, a tua avaliação para esse paciente vítima de trauma que tem um importante trauma de tórax. O que eu chamo aqui do ABC que ameaça a vida. Daniel, o ABC que ameaça a vida? Como assim? O ABC não é a sistematização? Calma só. Olha só, fica tranquilo aqui, me acompanha aqui até o final. O ABC que ameaça a vida aqui no trauma de tórax é justamente a sequência de lesões que você tem que pensar e investigar no paciente que vai comprometer a vida desse paciente que tem um trauma de tórax. E o ABC é a organização aqui que eu desenvolvi para que você, de maneira bem didática, fique muito claro quais são essas lesões. Conhecendo essas lesões, você vai desenvolver então a sua habilidade de avaliar e reconhecer essas lesões em que momento? Na avaliação primária ou na avaliação secundária? Isso mesmo, na avaliação primária. É porque é na avaliação primária que nós vamos reconhecer, e não só reconhecer, mas também tratar, procurar corrigir as lesões que ameaçam a vida. Então, vamos conhecer então esse ABC letal do trauma de tórax ou do trauma torácico. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui são os problemas relacionados com o ar, que é os problemas da via aérea, ok? Os problemas da via aérea. Mas, Daniel, a via aérea não é só coisa lá da abordagem do A, do ABCDE? Por que está falando isso aqui no B, do trauma de tórax? Olha só, turma, a obstrução da via aérea, ela pode comprometer desde a via aérea superior, como também a via aérea inferior. E o que eu destaco aqui no A de problemas de via aérea, que está relacionado com o trauma de tórax, vai ser justamente as lesões cérvico-torácicas, tá, turma? Cérvico-torácicas, tá? E nas lesões cérvico-torácicas, tá, turma? Geralmente o trauma de tórax ele não vai estar sozinho, tem lesões de segmentos associadas, principalmente ali a região do pescoço. E eu destaco aqui 2 lesões que podem então ameaçar a vida aqui no ar, levando o que? Uma obstrução. E essa obstrução, ela está relacionada, ela pode estar relacionada com, por exemplo,
um trauma de laringe, ok? Um trauma de laringe que pode estar acontecendo e esse trauma de laringe causar sangramento e esse sangramento causar então uma obstrução. Então aqui nesse trauma de laringe eu destaco justamente a questão desse sangramento e o sangramento comprometer então e levar a uma obstrução. Outra condição que pode acontecer aqui nas lesões cérvico-torácicas vai ser justamente, que eu vou destacar aqui, o deslocamento, o deslocamento da cabeça clavicular, turma, tá? Da cabeça clavicular, ok? Clavicular. Então, o deslocamento posterior da cabeça clavicular, que fica aqui na região medial, pode levar a uma obstrução da traqueia, da via aérea nesse paciente com uma lesão cérvico-torácica. Então, fique atento para você poder reconhecer essas condições através de uma avaliação da região cervical, onde você vai ver, você vai palpar em busca de enfisema, crepitação da laringe, e isso vai ajudar nessa identificação aqui dessas lesões. Uma outra lesão ainda envolvendo um problema de via aérea nesse paciente vítima de trauma, uma outra condição, turma, vai ser justamente as lesões traqueobrônquicas, ok? As lesões traqueobrônquicas, turma. Uma lesão traqueobrônquica, ela não é comum, pelo contrário, é uma lesão incomum, mas que é potencialmente fatal. E geralmente está associado, portanto, com maior gravidade, tá, do paciente, tá? Maior gravidade desse paciente. Daniel, como que eu posso, então, reconhecer uma lesão traqueobrônquica no paciente vítima de trauma, ainda ali na avaliação primária? Existem alguns sinais, o próprio mecanismo de trauma vai falar a favor, mas o paciente com hemoptise, vamos lá, vamos destacar, o paciente com hemoptise, o paciente com um enfisema subcutâneo, um paciente que tem um pneumotórax hipertensivo ou cianose, esses são achados de uma lesão traqueobrônquica. E geralmente a presença de uma lesão traqueobrônquica está associado com outras lesões. Isso aumenta ainda mais a gravidade e a condição desse paciente. Eu já tive a oportunidade de atender um paciente no pré-hospitalar com uma lesão traqueobrônquica grave, paciente com todos os estigmas de um grande problema de via aérea e ventilação e uma colisão de moto frontal com um carro e com a garupeira atrás e ela imprensada, aquele impacto causando uma lesão. E um trauma fechado, uma lesão da árvore traqueobrônquica é algo difícil de acontecer e potencialmente fatal. Uma paciente que evoluiu a óbito e tinha como uma das principais lesões encontradas era justamente uma lesão traqueobrônquica, uma paciente de difícil manejo no atendimento. Se a gente conhece então as particularidades e como pensar, como raciocinar, isso vai facilitar o nosso atendimento, porque facilita o diagnóstico. Se facilita o diagnóstico, facilita o tratamento, ok? Então esse é o A, problema de via aérea, em especial causando obstrução na lesão traqueobrônquica. Ah, Daniel, lesão traqueobrônquica, lembrei aqui também, para você dizer, você drenou um paciente e a drenagem de tórax no paciente, e você olha para o coletor do dreno de tórax e está borbulhando, é hiperfuncionante. Isso indica uma lesão da árvore traqueobrônquica. Vamos então para o B. No B, nós vamos ter problemas ventilatórios, tá, turma? Então, quais são esses problemas? Quais são essas lesões que são letais, que ameaçam a vida do paciente com trauma de tórax? Então, vamos entender aqui que lesões são essas
vamos reconhecer, então eu vou destacar para vocês essas lesões. Eu aproveito, antes de a gente continuar aqui, se você não se inscreveu ainda no meu canal, aproveita, te inscreve no meu canal para você não perder aí nada, nenhum conteúdo e aciona o sininho para você ser notificado logo em seguida que eu colocar um conteúdo aqui no meu canal. Essa aula está sendo muito bacana, compartilha e clica no joinha, curte essa videoaula, isso vai me estimular a produzir mais conteúdos e me ajuda também a levar esse conteúdo para mais e mais profissionais para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos atendimentos. Então vamos lá. Problemas ventilatórios. O que é que eu vou destacar aqui para vocês? Lesões que ameaçam a vida. E a primeira lesão que eu vou destacar aqui vai ser o pneumotórax hipertensivo, tá? O pneumotórax hipertensivo. Turma, sabe que hipertensivo, olha, eu acho assim que o pneumotórax hipertensivo, turma, só um destaque aqui em relação à nomenclatura, né? No pneumotórax hipertensivo, dos achados vai ser uma hipotensão, um déficit circulatório, né? E meio que é antagônico com o achado clínico. Porque parece que pneumotórax hipertensivo, a primeira impressão é que temos uma pressão alta, né? Só que não é. Eu acho que isso aqui é muito mais em relação à tradução. Para mim, eu acho que o termo mais adequado é pneumotórax de tensão, pela grande tensão que existe no tórax, que vai comprometer a ventilação e que vai comprometer a circulação. Só que aqui é só um destaque, pneumotórax hipertensivo. Então, como que eu reconheço um paciente que tem um pneumotórax hipertensivo, né? Então, como reconhecer, então, esse paciente? Turma, o pneumotórax hipertensivo é uma condição onde existe uma lesão da pleura visceral, às vezes pleura parietal, e que o ar, pela lesão alveolar, a lesão pulmonar, vai ter um escape maior justamente para dentro da cavidade pleural. E a cavidade pleural vai se preencher de ar e, consequentemente, não vai deixar ter a expansão pulmonar. Como o gás, o ar, exerce grande pressão dentro da caixa torácica, vai então ter um deslocamento do mediastino. E esse deslocamento do mediastino vai acotovelar os vasos da base, veia cava e, consequentemente, diminuir o retorno venoso, diminuindo a pré-sístole, diminuindo o débito cardíaco, e aí vai ter um quadro de choque. E se o paciente é um politraumatizado, que já está em choque porque está perdendo sangue, aqui ele vai ter uma condição ainda pior. Esses efeitos vão levar, então, a achados clínicos do paciente, que, por sinal, o diagnóstico ele é clínico, não é por raio-x de tórax. E os achados vão ser, vamos lá, o paciente ele vai ter uma insuficiência respiratória, ele vai ter uma dispneia, uma fala intercortada se ele não tiver intubado. Inclusive, a intubação, o paciente em ventilação mecânica é a principal causa de pneumotórax hipertensivo no paciente vítima de trauma, tá? Então, muito cuidado naqueles pacientes que estão sobre ventilação mecânica. E aí o paciente, ele vai ter a dificuldade respiratória, o murmúrio vesicular praticamente que é abolido naquele hemitórax, a presença de enfisema subcutâneo, turgência jugular que pode estar ou não. Outro detalhe, desvio de traqueia, turma, é um sinal tardio. Não tem esperança de encontrar isso no paciente de vocês, no teu exame clínico. O fato é o que pneumotórax hipertensivo, turma, ele é uma causa de parada cardíaca. Nesse paciente, em AESP e assistolia. A conduta inicial, quando você reconhecer o pneumotórax hipertensivo, vai ser então uma punção de alívio, tá? Fazer uma punção de alívio, né? Uma toracocentese de alívio e depois, obrigatoriamente, fazer a drenagem de tórax. Como o nome diz, é alívio, é só para aliviar. E esse paciente tem que descomprimir o tórax de maneira mais efetiva através da drenagem de tórax. Uma outra lesão, turma, que eu destaco aqui com problema ventilatório é o pneumotórax aberto.
Turma, o pneumotórax aberto. O pneumotórax aberto, turma, qual é a fisiopatologia de um pneumotórax aberto? É uma lesão no tórax, é uma lesão penetrante, uma abertura do tórax, tá? E essa lesão, ela é grande o suficiente para facilitar a entrada do ar pela própria lesão. E o ar, ele vai para onde for mais fácil. Então, ao invés de entrar pela via aérea superior, descer, chegar até o alvéolo, ela vai entrar pela própria ferida. Então, quando o paciente inspirar, o ar vai entrar pela ferida e vai ocupar o espaço pleural e não vai deixar o pulmão expandir. Se o ar está entrando pela ferida, eu vou ter uma ferida soprante ou aspirativa. Por isso também um dos nomes que ajuda na identificação é o pneumotórax aspirativo, porque o ar está entrando e saindo pela própria lesão. E fica fácil identificar isso quando você faz a inspeção da ferida no tórax do paciente. Então, o pneumotórax aberto é uma condição que vai comprometer a ventilação do paciente, não vai haver uma expansão pulmonar adequada, tá? E esse paciente pode ter problemas ventilatórios e que pode também serem letais para esse paciente politraumatizado. Daniel, o que fazer nesse caso? Turma, curativo de 3 lados dentro de um cenário pré-hospitalar, em especial, e depois o próximo passo é essencialmente drenagem de tórax. A gente pode, inclusive, falar de cada um desses itens ter uma videoaula direcionada. O nosso foco aqui, o meu foco com vocês, é a gente identificar e trilhar o que é o ABC que ameaça a vida no trauma de tórax. Uma outra lesão que eu vou destacar aqui, que leva a problemas ventilatórios, turma, vai ser o hemotórax maciço, tá? O hemotórax maciço. Daniel, o hemotórax maciço, o que é isso, turma? É uma das lesões que podem acontecer comuns, né, no trauma de tórax, como já vimos aqui, é o pneumotórax. O hemotórax também, existe o pneumotórax simples e o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto. Existe o hemotórax também simples e existe também o hemotórax maciço, ou seja, sangue dentro do tórax. E o hemotórax maciço, ele é caracterizado pela quantidade de sangue que está sendo acumulado e é evidenciado durante a avaliação de um paciente com trauma de tórax. E o limiar é justamente o paciente que tem, então, acima de 1.500 ml. Então, se o paciente tem identificado no tórax a presença de hemotórax acima de 1.500 ml, então você está diante de um hemotórax maciço e essa quantidade de sangue, evidentemente, vai comprometer a ventilação do paciente. Esse é o terceiro problema ventilatório que ameaça a vida, que você tem que identificar na avaliação primária. Vamos então agora para o C do ABC que ameaça a vida aqui no trauma de tórax, tá? Que é justamente os problemas relacionados com a circulação, lesões letais que comprometem a circulação desses pacientes. E aqui, turma, ó, repeteco, tá? Aqui também, ó, o hemotórax maciço, tá, turma? Porque imagina só, 1.500 ml no mínimo de sangue dentro do tórax, além de comprometer a ventilação, compromete a perfusão. Esse é um paciente dentro de um contexto de um choque hemorrágico. E isso vai comprometer também a circulação. É drenar o tórax e fazer a reposição volêmica adequada para esse paciente e, quando indicado, também a possibilidade de uma toracotomia para correção cirúrgica, uma toracotomia de emergência. Uma outra lesão aqui, turma, que eu destaco na circulação é o tamponamento cardíaco, tá, turma? O tamponamento cardíaco. Olha só, saca só, presta atenção aqui que eu vou te falar, turma. Presta muito atenção. Eu quero que você lembre, pense de tamponamento cardíaco numa facada do tórax, tá?
essa é uma das lesões mais comuns que podem levar um paciente com tamponamento cardíaco. É um trauma penetrante. Daniel, quer dizer que não acontece no trauma fechado? Acontece sim no trauma fechado. Inclusive, a gente tem um relato de caso publicado, né, de um paciente que teve um tamponamento cardíaco atendido por nossa equipe de um trauma fechado num acidente de moto. O mais comum vai ser no trauma penetrante, tá, turma? No trauma penetrante do tórax, tá? Desse paciente na região pré-cordial, ok? Lembra do tamponamento cardíaco. E para identificar, tem a conhecida tríade. E aqui a tríade do tamponamento cardíaco é a tríade de Becker. Vamos lembrar o que é a tríade de Becker, turma? A tríade de Becker são 3 achados do exame físico do paciente que vai envolver justamente, olha só, presta bem atenção. O paciente ele tem hipotensão, ele tem abafamento das bulhas, tá? Bulhas estão diminuídas, né? Então, ou seja, abafadas por conta da quantidade de sangue dentro do saco pericárdico, que por sinal, turma, olha, basta ter 15, 20 ml de sangue lá no saco pericárdico para ter um tamponamento cardíaco, tá? E o outro vai ser a turgência jugular. Então, esses 3 achados que vão envolver a tríade de Becker, tá? E para finalizar aqui, né, esses achados, as lesões, as condições que ameaçam a vida de um paciente, turma, desse paciente na circulação vai ser uma condição muito mais grave, né? A condição, digamos, mais grave dentro desse contexto aqui, tá? Que vai ser, então, tá? Até de vermelho eu estou colocando aqui, ó, a PCR traumática. Pessoal, nossa, isso aqui é um grande drama, é uma situação mais crítica que pode acontecer nesse paciente vítima de trauma, obviamente, né, a PCR traumática, né? Os estudos mostram uma sobrevida em torno de 2% de PCR traumática, quer dizer, uma sobrevida muito desanimadora em relação a esses pacientes vítima de trauma, e algumas experiências têm apontado uma sobrevida de 10% quando então se realiza uma toracotomia de reanimação. Meio que é uma possibilidade, né? A toracotomia de reanimação, tá? Nesses pacientes, ok? Qual que vai ser então, que seria então supostamente o paciente que tem melhor resultado de uma toracotomia de reanimação? É um paciente que tem um trauma penetrante do tórax e que tem uma parada presenciada pela equipe e que é atendido prontamente, realizado então a toracotomia por um cirurgião experiente e que tem as condições mínimas necessárias para realizar com segurança esse procedimento. E além disso, obviamente, que o hospital, o local que ele esteja, tem as condições necessárias para lidar com a complexidade dessas lesões que esse paciente tem. Então, a toracotomia de reanimação, hoje, ela pode ser utilizada não só para o trauma penetrante, que tem melhores resultados, mas também no trauma fechado, seguindo então um protocolo, uma diretriz que tem lá no ATLS, como você seguir, né, as medidas, as condutas diante de um paciente com uma PCR traumática. E, geralmente esses pacientes, né, com uma hipovolemia, com choque hemorrágico agressivo, grave, vão estar lá parando em AESP, parando em assistolia. A assistolia piora ainda mais justamente as chances de sobrevivência desse paciente, né? Você pegar um paciente com AESP e ter um QRS largo, isso é melhor de sobrevida do que aquele paciente que está em AESP com QRS alargado, se degenerando para assistolia, ok? Então, turma, esses são
o ABC que ameaça a vida. Essas são as lesões, as condições que devem ser reconhecidas na avaliação primária do paciente politraumatizado durante o atendimento inicial, na fase da avaliação primária. E reforçando, o objetivo da avaliação primária é reconhecer e corrigir e tratar as lesões que ameaçam a vida. E quando a gente olha para o trauma de tórax, essas são condições que ameaçam a vida do paciente, e eu organizei aqui para vocês nesse ABC que ameaça a vida o paciente vítima de trauma com trauma torácico. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, desse conteúdo, e que, se você gostou, não esqueça de clicar no joinha, compartilhar isso para o máximo de pessoas, para os seus amigos, para os colegas de trabalho, para os amigos da faculdade. Se inscreve no canal e chama mais pessoas para que juntos a gente possa então discutir de maneira buscando sempre a melhor qualidade, o melhor entendimento para essas condições. Manda tua dúvida, coloca o teu comentário, eu vou ter o prazer enorme de responder qualquer dúvida sua, qualquer comentário. Estou aqui à sua disposição para a gente poder discutir, e o objetivo é salvar vidas. Meu grande abraço para você e até um próximo conteúdo.